Como superar o medo do novo? Oi, meu nome é Erika, sou psicóloga e estou produzindo alguns vídeos no canal relacionados a esses assuntos. Se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá ver também. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. O medo do novo que eu me refiro é o medo de assumir novos desafios, sendo eles os mais variados possíveis. Assumir um novo relacionamento, terminar um relacionamento, assumir uma nova função no seu trabalho, mudar de cidade, assumir um novo emprego, pedir demissão, enfim. Essas situações que nos tiram um pouquinho da zona de conforto. É normal a gente sentir medo, né? Sentir esse friozinho na barriga, sentir ansiedade nesses momentos. Mas nem sempre esse medo ele fica claro para nós. Muitas vezes a gente mais vê os efeitos do medo do que percebe que a gente está com medo. Então, por exemplo, não é comum a gente se deparar com pessoas que estão infelizes aonde se encontram, seja no relacionamento, no trabalho, na vida, nos estudos ou enfim, mas ao mesmo tempo não conseguirem saírem daquela situação, se sentem paralisadas. Esse pode ser um dos efeitos do medo que a pessoa ainda não está se dando conta, ainda não tem a consciência total do que está acontecendo. Então, o primeiro passo importantíssimo para você conseguir superar o seu medo é você saber conviver com ele. Ter um novo olhar, uma nova perspectiva sobre esse medo. Ele não precisa ser algo a ser evitado a todo custo ou algo que você supera 100%. Ele não precisa ser algo ruim. Pode ser visto como algo natural, um desafio a ser superado, um sentimento que vai conviver com você por um tempo. Então, tente naturalizar esse medo. Ter uma perspectiva mais positiva perante ele. E o segundo passo é saber exatamente do que você tem medo. Ah, eu tô com medo de mudar de cidade. Ok, mas o que exatamente mudar de cidade? Porque sabendo, especificando esse medo, a gente consegue pensar estratégias mais específicas para ele. Se o mudar de cidade, o medo for, na verdade, um medo de ficar sozinho, porque na cidade nova não tem teus amigos, não tem as pessoas que você ama, e você tem medo de não conseguir formar essa rede de apoio de novo, já vai ser uma estratégia que a gente vai utilizar. Aonde que eu posso conhecer pessoas novas? Como que eu posso manter a minha relação com as pessoas que já são importantes para mim? Então, especificando o medo, exatamente, minuciando ele, é que a gente vai conseguir ter mais facilidade de lidar com ele. Claro que nem sempre os medos vão ter uma solução tão simples dessa forma. Muitas vezes a gente vai tratar de medos que são complexos, subjetivos, né? Como terminar um relacionamento. Envolve muitos medos, o medo de se arrepender, o medo de ficar sozinha, de não dar conta da falta da companhia, o medo e a incerteza de se a gente vai encontrar um parceiro tão bom ou melhor que aquele que a gente tinha. Então a falta de certeza ela fica mais evidente, né? E uma coisa que eu gosto de fazer nessas situações com os meus pacientes, para ampliar um pouquinho essa visão, é essa técnica que eu vou te falar agora. Geralmente, o nosso medo está associado aos piores cenários possíveis, né? A gente pensa nas catástrofes. A gente está com medo porque a gente está imaginando tudo de ruim que pode dar. Então imagina de fato, qual que é o pior cenário dentro dessa minha situação. Então, o pior cenário no nosso exemplo, de terminar um relacionamento, poderia ser eu me arrepender, eu não conseguir ser tão feliz quanto eu era com ele, não conseguir encontrar alguém como ele, eu ver que ele seguiu a vida e eu não achei ninguém. Então esse seria o pior cenário hipotético. Ok, esmiuçou, detalhou o pior cenário, vamos pensar então no melhor cenário. Qual que seria o melhor cenário possível no teu término de relacionamento? Que seria o nosso exemplo imaginário. Ah, seria eu ficar mais aliviada, eu ter um dia a dia bom, eu ver que eu consegui ficar mais leve, conseguir encontrar alguém que tem mais compatibilidade comigo, eu ver que ele tá bem também e isso não me afetar de uma maneira negativa. Esse seria talvez o melhor cenário. Beleza, esmiuçou o melhor cenário? Vamos pensar então no cenário mais realista. Qual que seria o cenário mais realista dentre isso que você me contou? Ah, o mais realista seria eu ficar mal por um tempo, mas saber que foi a decisão certa, porque pensei bastante antes de fazer. Seria ver ele bem e ficar feliz por ele estar bem, mas também me machucar caso eu ver ele com alguém, mas ao mesmo tempo ir me fortalecendo e conseguindo seguir minha vida. Então acho que esse seria o cenário mais realista. Então é uma forma de você ampliar um pouquinho mais a sua visão, porque muitas vezes o medo nos ancora nesse pior cenário possível, né? A gente fica nessa zona de conforto da dor
e esquece de todas as outras possibilidades e todas as outras questões positivas que sair dessa zona de conforto do conhecido, né, pode gerar. Então tenta fazer aí se você está com medo de assumir algum novo papel na sua vida. E tem uma questão bem importante nessas tomadas de decisões, nesses medos, que a gente vai ter que saber lidar com, que é o fato da gente não ter certeza se a escolha que a gente está fazendo é a melhor escolha possível. E é aqui que entra uma terceira dica, que é fortalecer sua autoestima e se conectar com os seus valores. Os nossos medos, eles refletem muito o como a gente se enxerga para enfrentar eles. Se a gente tem crenças mais negativas de nós mesmos, nós vamos ter mais insegurança, mais medo. Se a gente tem crenças mais positivas sobre nós temos mais segurança, menos medo. Então essa questão da autoestima que eu falo é o quanto que a gente estima da nossa capacidade para enfrentar esse novo, mesmo a gente não conhecendo o que vem pela frente. Então, para você enfrentar os seus desafios e superar esse medo, você vai precisar fortalecer a sua autoestima. E como é que você faz isso? Bom, primeiro passo, a terapia pode te ajudar muito nisso. Mas uma estratégia que também pode te ajudar é a questão de não entrar num comportamento 8 ou 80. Tu não precisa enfrentar muitas vezes o teu medo de cara. Às vezes sim. Mas se a situação permite, você pode ir enfrentando ele aos pouquinhos. Tu não precisa chegar no dia da mudança e mudar para uma cidade que você nunca conheceu. Você pode pesquisar sobre a cidade antes, você pode pesquisar onde fazer amigos, que lugares frequentar. Você não precisa chegar e terminar o seu relacionamento de um dia para o outro. Você pode ir se fortalecendo durante esse processo, te ancorando nos pilares de bem-estar além do teu relacionamento que você tem. Então, se isso é uma situação possível no seu caso, ir aos pouquinhos nas situações que você tem medo para ir ganhando essa confiança, é uma estratégia que eu recomendo muito. Outra estratégia que ajuda muito no fortalecimento da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, é o jeito que a gente trata nós mesmos. Quem sabe seja a hora de você se conectar com aquela voz mais autocompassiva, mais gentil, mais empática, que você sabe que você pode ser um lugar de acolhimento e de força para você. Que você mesma consiga se impulsionar e se acolher quando necessário. Então, você ser um lugar de bem-estar para você mesma é uma ótima ferramenta para a gente conseguir lidar com os desafios. E é nesse caminho todo do fortalecimento da autoestima, dessa voz compassiva, que a gente vai precisar de um elemento fundamental, que é o autoconhecimento. Por isso que eu falei que se conectar com seus valores é algo essencial para você superar os seus medos. Porque quando a gente está conectado com os nossos valores, nossos sonhos, aquilo que faz sentido pra gente, às vezes as nossas decisões ficam mais claras. Então, se você ainda não sabe quais valores te sustentam onde você está, o que você quer buscar, talvez seja a hora de investir nisso também. O que faz sentido para você? Como é que você quer viver o seu dia? Qual que é o teu valor primordial, principal, que tendo ele, você se sente mais pleno, mais feliz? É se conectando com tudo isso que vai possibilitar que você se sinta capaz de enfrentar esse medo, que consiga tomar uma decisão que faz mais sentido para ti naquele momento. E isso é uma coisa que eu também gosto de clarear, não tem uma escolha perfeita. Você vai fazer a escolha que é possível para aquele momento. Os perfeccionistas de plantão vão precisar desconstruir um pouquinho isso, saber que está tudo bem errar, que se você cometeu um erro, se você não fez de fato uma das melhores escolhas que poderia, você vai conseguir lidar a partir daí. Então, as 3 principais dicas são essas. Primeiro, naturalize seu medo e aprenda a conviver com ele, não veja ele como algo negativo. Segundo, identifique exatamente do que você tem medo e a partir daí amplie as suas visões. E a terceira, fortifique sua autoestima e se conecte com seus valores. Com certeza a terapia pode te ajudar muito com tudo isso, mas ainda assim espero que esse vídeo possa ter ampliado um pouquinho o seu olhar sobre esse assunto. Fiquem bem, até a próxima!